dia, moçada! Tudo bem com vocês? Prontinhos para a nossa aula de hoje? Bora embarcar em mais uma viagem pelo nosso planeta? Ai, nós não podemos perder o navio da família real, hein? E vamos viajar também nas palavras, para ficarmos cada vez mais expert nessa língua portuguesa. Vem comigo, diga um bom dia bem animado, porque hoje a nossa aula já começou. Hoje começaremos nossa aula com uma viagem pelo espaço para conhecermos os dois movimentos que o nosso planeta faz. Vocês sabem quais são? Depois embarcaremos no navio da família real e vamos descobrir por que só depois de tantos anos que eles resolveram vir para cá. E ainda conversar com alguns sujeitos da língua portuguesa. Como diz nosso tema de outubro, nosso planeta, um mundo interligado. Prontos para iniciarmos nossa viagem? Bora lá! Na aula passada, vimos que o nosso planeta possui linhas imaginárias, que servem para dar as coordenadas de qualquer lugar que quisermos localizar. Hoje, nessa viagem ao espaço, nós vamos perceber que o nosso planeta faz dois movimentos. Já lembraram quais são? O de rotação e o de translação. Assistam esse vídeo aí e vejam só que legal. Ele vai mostrar esses dois movimentos que o nosso planeta faz. Smile and learn. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Uou! Olá, Terráquea. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa agora. Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia. E do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno.
Em 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de sol de maneira mais direta, e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em 1 minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa, é verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho, mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. Ufa! Por estarmos no ano bissexto, ficamos livres deste asteroide, né? Bem que ele podia passar aqui e levar esse coronavírus com ele, né, moçada? Mas tá bom. Entenderam os 2 movimentos que o nosso planeta faz? Perceberam que o movimento de rotação é o que a Terra faz em volta dela mesmo, e com isso nós temos o dia e a noite. Moçada, não existe aquela história que se alguém cavar um buraco aqui vai sair lá no Japão, não, viu? A questão é simplesmente que o Japão está do outro lado do mundo. E o movimento de translação faz com que aconteçam as estações do ano. E o ano bissexto só acontece de 4 em 4 anos, porque a Terra demora exatamente 365 dias, 5 horas e alguns minutos, que eles arredondaram para 6 horas, para completar a volta em torno do Sol. Assim, juntando essas 6 horas a cada 4 anos, temos um total de 24 horas, ou seja, mais um dia. E com isso, nós temos o dia 29 de fevereiro, como foi nesse ano, não foi mesmo? Agora, para ampliar as informações sobre o ano bissexto, assistam esse outro vídeo. É bem interessante, moçada. Criado pelos romanos, na época do imperador Júlio César, o ano bissexto tem 366 dias. A intenção foi adequar o calendário ao tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso porque o movimento de translação ocorre em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa fração de dias, arredondada para 6 horas, é compensada no ano bissexto. 6 horas vezes 4 anos é igual a 24 horas, ou seja, um dia. Os antigos romanos também definiram que esse dia seria o 29 de fevereiro, o menor mês do ano. Gostaram, moçada? E vocês sabiam que a partir dos meridianos e do movimento de rotação da Terra surgiram os fusos horários? E que são esses fusos horários? Vocês já ouviram falar sobre isso? Os fusos horários também são chamados de zonas horárias. São cada um dos 24 fusos traçados, aquelas linhas imaginárias, de um polo ao outro no nosso globo terrestre. Ou seja, moçada, são os 24 meridianos que foram traçados neste globo, ou no mapa. Combinado? A finalidade dele é para poder padronizar o cálculo do tempo em todo o planeta Terra. Os países que ficam ao leste do Greenwich aumenta 1 hora a cada meridiano. Os países ao oeste do Greenwich diminui 1 hora. O Brasil, por se encontrar no hemisfério ocidental, possui o seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, certo? E além disso, em razão do nosso país ser muito extenso e a sua localização, nós temos no Brasil, moçada, 4 fusos horários. Sabiam disso? Vejam comigo. Primeiro fuso, Fernando de Noronha. Marquei com a setinha aqui para vocês acharem direitinho a localização. Ele é 2 horas a menos em relação
ao meridiano de Greenwich e 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília. Fuso 2. Todo esse espaço pintado de amarelo no nosso mapa. Este fuso compreende a maior parte do território nacional, incluindo o Distrito Federal, que é o horário que nós falamos, horário oficial de Brasília. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste, o estado de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá estão a menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Terceiro fuso, a parte colorida de verde, corresponde aos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e uns 2/3 do Amazonas. Subtrai 4 horas, então ó, é menos 4 horas em relação ao Greenwich. E em relação ao horário de Brasília, é atrasado em 2 horas. Então, se aqui agora são 10h30 da manhã, lá ainda são 8h30. Entendido? Quarto fuso é a parte colorida em cor de rosa. Este fuso acontece no Acre e os outros restantes dos estados, dos municípios, lá do Amazonas. São 5 horas a menos em relação ao Greenwich. E também 2 horas em relação ao horário de Brasília. Agora vamos falar sobre uma curiosidade bem legal que a gente presencia diariamente nas nossas vidas. Durante o dia, vemos o Sol em várias posições diferentes no céu, não é mesmo? Aí eu vou te perguntar, o Sol se movimenta? Sim ou não? Isso mesmo, moçada, não. Quem se movimenta é a Terra. Assistiram lá no vídeo? Então, é a Terra que movimenta em relação ao Sol. Então, a gente tem a impressão que o Sol está se movimentando, mas na verdade é a Terra. Outra curiosidade. E a Lua? A Lua, será que ela movimenta? Sabemos que a Lua é o satélite natural da Terra. Não possui luz própria e é iluminada pelo Sol. A Lua possui, sim, movimentos. Os principais são esses 3 aqui. Movimento de translação, rotação e revolução. O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, juntinho com a Terra. E a duração é também de 1 ano, ou seja, 365 dias. O movimento de rotação é o que ela faz em torno do próprio eixo, igualzinho a Terra faz em torno dela mesma. E o movimento de revolução é o que ela faz ao redor da Terra. E os movimentos de rotação e revolução têm a mesma duração, porque eles são realizados ao mesmo tempo, num período aproximado de 28 dias. E como a Terra e a Lua giram ao mesmo tempo e no mesmo sentido, vocês sabiam que a gente só vê uma face da Lua? A outra é chamada de face oculta, porque a gente nunca vê. Aí você um dia olha no céu e vê uma lua linda, clara, brilhante. No outro dia, só um pedacinho, né? Só pela metade. E tem outro dia que ela está escura. Por que será? Será que a lua muda de forma nesse período aí, moçada? Não, não, não. A lua não muda de forma. O que muda é a parte dela que é iluminada pelo Sol. E devido ao brilho que ela recebe, ela tem 4 fases principais. A lua nova, que é aquela lua mais escura. A crescente, que a gente vê só uma metade iluminada. E é interessante que se você olhar para o céu, apontar para a lua, vai ficar parecendo que está vendo a letra C. Certo? E a minguante? Também a gente só vê a metade. E se você colocar também a mão para o céu, vai formar tipo uma letra D. É a parte iluminada. E tem aquela lua linda, né? Iluminada, que a noite fica clarinha, que é a lua cheia. Entendido?
Ah, uma outra curiosidade. Vocês sabiam que a distância entre a Lua e a Terra é de aproximadamente 384 mil quilômetros? Isso mesmo, moçada. Se pudéssemos ir de avião até ela, a gente ia levar cerca de... Quanto tempo vocês acham? Um dia? 16 dias, moçada. 16 dias para chegar daqui até a Lua de avião. Como eu disse, vivemos em um universo incrível e cheio de mistérios. Dá vontade de ficar aqui falando e principalmente deixar vocês bem curiosos para ir pesquisando mais curiosidades sobre o nosso universo. Mas vamos voltar do espaço e viajar no tempo e embarcar lá no navio com a família real, vindo de Lisboa para o Brasil. Vamos descobrir por que eles resolveram vir para o Brasil só alguns anos depois que tomaram posse da nossa terra. Vem aí um outro vídeo e veja com muita atenção. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a rainha louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho.
E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Viram que eles não vieram passear? Foi nada? Estavam fugindo da invasão francesa. Mas a vinda da família real trouxe muitas melhorias para o Brasil. Chegou até mesmo à independência, mesmo com tantas dificuldades. O governo de Dom Pedro I foi de 1822 a 1831 e foi chamado de Primeiro Reinado. Foi um período muito agitado. Vocês viram no vídeo que Dom Pedro I impôs uma Constituição em 1824. E de acordo com essa Constituição, os poderes foram divididos entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Vejam só, desde que foi proclamada a independência do Brasil de Portugal, começou a existir essa divisão dos poderes, mas era um pouco diferente dos poderes que conhecemos hoje. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí, além dos 3 poderes, ele criou também o poder moderador, exercido pelo próprio imperador, que conferia total autoridade sobre os demais poderes. Ou seja, os 3 poderes existiam, mas quem mandava e decidia tudo era Dom Pedro I. E segundo essa Constituição, elaborada e imposta por ele, nem todos podiam votar. As mulheres, por exemplo, não tinham direito nem de votar e nem de se candidatar a cargos políticos. E as pessoas escravizadas, que formavam grande parte da população, continuavam excluídas. A participação política continuou limitada ao pequeno grupo da elite. Em pouco tempo, a política do Dom Pedro, claro, começou a causar descontentamento geral em toda a população. A situação financeira do Brasil estava muito difícil. Um dos motivos? Portugal cobrou caríssimo para oficializar a independência do Brasil. E com isso, o Dom Pedro se tornava cada vez mais autoritário e já não aceitava conselho nem opinião de ninguém, nem dos seus amigos. Aí, no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou-se, ou seja, desistiu do trono. Voltou lá para a Europa e deixou aqui o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Moçada, me fala uma coisa. Como que uma criança de 5 anos ia governar um país? Claro que não era possível. Então, eles nomearam os regentes para governar o Brasil até que o menino completasse 18 anos. Foi o período regencial e que também, cheio de conflitos. Tiveram várias revoltas e a população tudo ali continuava revoltada com tudo, continuava, como é que a gente fala? Descontente com eles. E os problemas foram só aumentando. Na época ainda tinha falta de emprego, dificuldade dos agricultores e pecuaristas, que eles não conseguiam vender os produtos por causa dos altos impostos e outros problemas. Foi ficando cada vez mais difícil. O que os políticos fizeram? Resolveram entregar o governo para o Dom Pedro de Alcântara. E o menino ainda tinha só 14 anos. Mas eles declararam ele maior de idade e tornou-o imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. E ele governou o Brasil de 1840 até 1889. E esse período foi chamado de Segundo Império. O governo dele também teve vários problemas, mas teve alguns acontecimentos importantes, que até foram mencionados lá no vídeo, lembram?
E essa história continua na próxima aula, porque agora eu vou trazer alguns sujeitos dessa história para vocês me informarem quais são as ações que eles praticaram. Vamos lá. Dom Pedro I outorgou a Constituição de 1824. Quem é o sujeito? A pessoa? Dom Pedro I. E vamos perguntar ao verbo o que esse sujeito fez. O que o Dom Pedro I fez? Outorgou, ou seja, aprovou, a Constituição de 1824. Então, essa ação que o Dom Pedro fez é o que nós chamamos de predicado. Entendido? Agora, façam vocês aí comigo. Separem o sujeito do predicado em cada frase. Vocês podem usar um lápis de cor para separar sujeito e predicado, para ser mais rápido, ok? Visconde de Mauá construiu a primeira estrada de ferro. Quem é o sujeito? Quem é o predicado? Os políticos resolveram entregar o governo a Dom Pedro de Alcântara. Quem é o sujeito? Qual é o predicado? Dom Pedro tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Quem é o sujeito, moçada? Vai riscando aí. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão negra no Brasil. Vamos ver se vocês acertaram. Observe que eu coloquei o sujeito em vermelho e o predicado em verde. Entenderam o que é o sujeito e predicado? Perceberam que o sujeito ou os pronomes e os verbos estão sempre em concordância para que as frases sejam corretamente escritas e pronunciadas? Acertaram tudo aí? Aposto que sim. E agora, infelizmente, já está na hora de eu ir embora. Vocês são show, moçada! Por isso que eu elaboro essas videoaulas com tanto carinho. Imagino todos aí me observando, tudo que eu explico. Pena que não pode questionar igual lá na sala de aula, né? Mas logo estaremos de volta. Enquanto isso, cuidem-se. E não esqueça de fazer as atividades disponibilizadas no portal e as disponibilizadas lá na sua escola. Em breve estaremos de volta. E vocês perceberão que aprenderam tudinho que eu e o professor Ronaldo estamos ensinando aqui com tanto carinho, tá bom? Um beijo enorme, ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!